Glória a Deus, paz do Senhor, meus irmãos. Vamos cantar de novo esse corinho, só o refrão, né? Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Mais uma vez. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Nós confiamos no amor de Deus. Amém? Paz do Senhor para todos. Vamos orar. Antes de mais nada, antes de ministrarmos a palavra, nós no final do culto faremos o ofertório para quem trouxe o dízimo e oferta. Você que não está podendo vir à igreja pode fazer depósito na conta através de TED ou de transferência, e o número da conta sempre aparece aí no nosso canal do YouTube, onde o nosso culto é retransmitido às 19 horas desse mesmo domingo. Então vamos orar pelos aniversariantes da semana. Vamos orar pelos enfermos. Eu queria que você se colocasse de pé e pudesse nos ajudar em oração. Vamos orar também pelo nosso país, pela nossa nação. Vamos clamar ao Senhor nessa hora. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia, por esse momento de culto. Pai, agradecer pela vida daqueles que completam mais um ano de existência. Que o Senhor possa, Pai, no nome de Jesus, renovar todas as coisas nesse novo ciclo na vida de cada aniversariante. Pai, dá saúde, dá paz no coração, abre portas, acompanha, assiste, protege, guarda, livra do mal, em nome de Jesus. Pai, oramos pelos enfermos. Pedimos ao Senhor, meu Deus, que o Senhor possa estender a tua mão de poder para curar, porque tu és um Deus que não muda, e a tua palavra nos assegura que Jesus Cristo, Ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente será o mesmo, operando milagres, maravilhas, porque ressuscitou e vive. Então, Pai, toca agora na vida daqueles que estão enfermos. Cura, Pai, para a glória do teu nome. Pai, nós clamamos pela nossa nação, clamamos pelo povo, clamamos pelas autoridades. Pai querido, coloca sobre cada pessoa que tem uma incumbência, tanto no nível municipal, estadual e federal, coloca, Deus, o espírito de sabedoria, repreende o mal, repreende toda contenda, toda facção, toda divisão. Pai, em nome de Jesus, traz equilíbrio no coração das autoridades, porque elas, ó Deus, precisam exercer o seu papel confiado pelo Senhor, com discernimento, cuidando, Pai, do povo, cuidando da nação, cuidando de todos aqueles que residem nesse território. Pai, dá a eles, ó Deus, dá a eles
a tua bênção, em nome de Jesus, Pai. Que eles possam ser instrumento nas tuas mãos, que o coração deles possa ser quebrantado para ouvirem a tua voz e fazerem aquilo que é a vontade do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Olha, sentado, Deus abençoe. Queria também informar a todos que nós ainda não voltamos às atividades normais da igreja. Então, nós só temos 2 atividades na semana. Nós achamos mais prudente a gente fazer um culto só na semana, que está sendo nas quartas-feiras, às 20 horas. Então, suspendemos temporariamente o culto de terça e o culto de quinta e concentramos no meio da semana, que é a quarta. Então, toda quarta às 20 horas nós temos o culto aqui presencial e domingo 10 da manhã, não é? E enquanto durar esse período aí de quarentena, nós teremos que assim proceder em obediência às instruções, né, das autoridades da nossa nação. Amém? Abra a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 20. Abra a sua Bíblia. Livro do Apocalipse é o último livro da Bíblia. Ele tem 22 capítulos. Nós vamos ler uma parte do capítulo 20. Uma parte muito importante, que eu acredito que não tem sido pregado ultimamente, mas que nós precisamos falar disso, porque nesse tempo que estamos vivendo, estamos experimentando mudanças que a gente não pensava que a nossa geração fosse alcançar. Mudanças que vão ficar definitivas, muitas delas. Muita coisa vai se tornar definitiva, sabe? E nós precisamos então continuar caminhando com Deus sem perder os princípios da palavra, os valores da palavra, sem perder a nossa comunhão com o Senhor e muito menos sem perder, muito mais ainda, né? Sem perder a nossa comunhão uns com os outros, que nós temos, eu especialmente tenho valorizado muito esses dias, porque a gente vê como faz falta a nossa comunhão, não é? O nosso convívio, a nossa amizade, o amor que nos une, faz muita falta. Apocalipse capítulo 20, verso 11. Peço aos irmãos para colocar o celular no silencioso, por favor. Capítulo 20, verso 11. Se você puder, coloque-se de pé. Nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 15 apenas. Em seguida, observei um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, a terra e o céu fugiram à sua presença, e não foi achado lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então abriu-se um outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. O mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e um por um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então
a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele cujo nome não foi encontrado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Amém? Amém. Feche a sua Bíblia, vamos orar. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai querido, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque o Senhor tem registro de todas as coisas. E o teu amor é tão grande e maravilhoso que nos traz nesse dia a lembrança aquilo que foi revelado no livro do Apocalipse sobre o juízo final de todas as almas. Pai querido, nós te agradecemos porque existe um livro onde os nomes daqueles que creem estão escritos segundo a decisão de cada um, segundo a escolha de cada um, segundo o pedido de cada um. O nome foi registrado ali. Te louvamos porque quando temos o nosso nome escrito nesse livro, não seremos lançados fora da tua presença, não passaremos por essa condenação, mas clamamos a Deus a tua misericórdia sobre a vida daqueles que ainda não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Pai, que o Senhor possa tocar agora em cada coração, começando pela nossa vida, para que nós possamos, ó Deus, perseverar na nossa fé e continuarmos buscando a tua face, a tua presença, para chegarmos naquele dia e ali encontrarmos o nosso advogado ao nosso lado para testemunhar da nossa fé, da nossa confissão, do nosso arrependimento, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe. Pode assentar. O escritor do Apocalipse, o apóstolo João, teve a revelação das coisas que viriam no final dos tempos. E agora nós estamos aqui diante de um texto que nos interessa muito, porque não fala do presente, mas fala do futuro. E nós precisamos preocupar com o futuro, não com o futuro na terra, mas com o futuro na eternidade. Porque a nossa vida aqui na terra ela é curta, ela é muito curtinha. A gente acha que 80 anos, 90 anos, 100 anos é muito, né? Não, é curtinho. Quando a gente percebe, a gente já viveu a maior parte da nossa vida e muitas vezes vivemos a nossa vida sem olhar lá para frente, para onde realmente a gente precisa olhar, para onde realmente a gente precisa investir, né? Todo investimento que nós fazemos na nossa vida material, ele deve ser muito maior ainda na nossa vida espiritual, porque a eternidade é o que importa. A nossa alma não vai ser extinta o dia que esse corpo for para a terra. A nossa alma continua e ela vai ter um destino, e nós precisamos nos preocupar com isso. Você que está aí assistindo esse culto, talvez na sua casa, e essa palavra está chegando ao seu coração, saiba que Deus se importa com você e Deus quer despertar o seu coração para que você possa tomar uma decisão
porque depois da morte, nada mais nós vamos poder fazer pela nossa alma na eternidade. E o texto que o apóstolo João escreve, ele diz que em seguida ele observou um grande trono branco. Bom, ele fala três palavrinhas, né? Grande, trono, branco. Grande fala da onipotência de Deus. O trono é grande, o trono da onipotência de Deus é grande. Nós não podemos nos esquecer que o Criador, ele tem todo o poder. Tem três coisas que só ele tem, né? Só ele tem todo o poder, só ele tem presença em todos os lugares ao mesmo tempo, e só ele tem conhecimento de tudo, em todo o tempo. Ele é onipotente, ele é onisciente e ele é onipresente. Ninguém mais tem esses três atributos. Por isso, as nossas orações têm que ser dirigidas a ele, porque ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Qualquer outra pessoa que você pedir não poderá estar em todo lugar ao mesmo tempo para atender a todos. Vai ser uma oração que ela não vai ser eficaz para o resultado da sua vida. Apesar da fé que você tem em pedir para qualquer pessoa, para qualquer ser, ela não poderá ser ouvida, porque ninguém pode estar ao mesmo tempo em todo lugar para responder todas as orações. E também ninguém tem todo o poder para atender qualquer situação. Então, o grande trono fala da onipotência de Deus, do poder dele. Tem um texto na Bíblia em que Jesus fala assim: não temais aquele que pode matar o corpo, mas temais aquele que, além de poder matar o corpo, pode lançar a alma no inferno. O nosso temor, ele é único a Deus, porque Deus, ele nos dá a vida e ele também pode tirar a nossa vida. Ele é Deus, nas mãos dele está o controle de tudo. A onipotência dele é enorme, né? É indescritível, é inalcançável, e ele pode fazer tudo. Então o nosso temor deve ser dado a ele, somente a ele. A outra palavra, trono. Trono fala da composição, da soberania, da majestade, da autoridade que o Senhor tem. Quando o apóstolo João olhou para aquilo, quando ele escreve, ele está retratando assim, a importância da visão que ele teve. Deus tem toda a autoridade sobre tudo e sobre todos, né? Então nós não podemos deixar de olhar para essa visão do apóstolo João e lembrar disso. O grande trono branco, porque ele é santo, e a santidade de Deus, ela nunca vai ser enxovalhada, ela nunca vai ser manchada. A santidade de Deus, ela é perene, ela é sempre, ela é constante, ela é eterna. Ninguém pode, olha, a única coisa que pode manchar a santidade é o pecado, né? E Deus não compactua com o pecado. Jesus Cristo veio no mundo para morrer por causa do pecado, para que pudesse restaurar a comunhão dos homens com Deus. Então, ele morreu, ele derramou seu sangue para perdoar os nossos pecados. Sexta-feira, nós fizemos uma live no Facebook, porque uma das ovelhas que acompanha os estudos, toda sexta-feira, você pode participar de um estudo bíblico no Facebook, no meu canal lá do Facebook. Começa às 19 horas. E o pessoal faz pergunta,
e sugere novos estudos. A semana que vem nós iremos estudar sobre os anjos. Quem são eles, qual que é o papel deles, o que eles fazem, o ministério deles, né? Vamos falar sobre isso. E sexta-feira nós falamos sobre o sangue, porque uma das pessoas que participa do estudo fez uma pergunta, e a pergunta dela foi: por que Deus queria que se fizesse sacrifício de animais no Antigo Testamento, animais inocentes, né? Animais que nunca fizeram mal para ninguém, tinha que morrer, derramar o sangue para perdoar o pecado do homem. E em poucas palavras, queridos, quando Deus estabeleceu assim, foi lá no Éden, quando ele vestiu a pele no Adão, um animal morreu. E eu acredito piamente, meus irmãos, que Deus chegou para o Adão e para Eva e falou assim: ó, está vendo esse animalzinho? Morreu sem ter nada com isso, está vendo? Para cobrir a sua nudez, para cobrir suas falhas, para cobrir seu pecado. Está pagando o preço por você. Da agora para frente, vocês vão ter que fazer isso para lembrar que um dia eu vou enviar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu filho vai morrer igual esse animalzinho. Se você tem dó do animalzinho, tem que ter dó também de Jesus, não é? Ele morreu sem culpa. Mas aqueles animais só representavam o que iria acontecer, e já aconteceu. Jesus morreu, derramou seu sangue para perdão dos nossos pecados, para que a santidade de Deus nunca fosse manchada. Mas uma coisa a gente não pode deixar de observar: João teve essa visão desse grande trono branco, mas esse grande trono branco, nesse dia aqui, foi para juízo. E ele vai acontecer, viu? Ele vai acontecer. Esses dias nós temos meditado muito, falado muito, muitas perguntas. Outro dia um pastor amigo meu me convidou para participar de uma live falando dos acontecimentos desses dias, de tudo que está relatado na Bíblia, se é cumprimento das profecias. E claro que é cumprimento das profecias, é cumprimento daquilo que Jesus deixou para nós, para nos alertar, para que a gente pudesse estar atento, para identificar os tempos, as épocas, não é? É tudo isso, né? Mas ainda nós temos no desfecho de tudo que vai acontecer aqui na Terra, esse episódio aqui, que é o momento crucial, dramático para toda a humanidade, que é chegar diante de Deus, diante daquele trono. Irmãos, olha, diante desse trono de juízo, cessou a graça. Compreendeu? Não tem mais graça. A misericórdia não existe mais. E não tem mais nenhum pacto para ser celebrado que traga esperança. Quando chegar diante do trono, está tudo definido. Acabou tudo. Acabou misericórdia, acabou graça, acabou qualquer chance de esperança, e agora vai ser feita a justiça, vai ser decretado o juízo de Deus. A Bíblia fala disso em muitos textos. Eu anotei aqui alguns para falar. O livro de Naum, por exemplo, diz assim: quem parará diante do seu furor? E quem persistirá diante do ardor da sua ira? A sua cólera se derramou como fogo, e as rochas foram por ele derrubadas. Naum, capítulo 1, versículo 6. Deuteronômio 4, verso 24, diz assim: porque o Senhor teu Deus é fogo que consome, Ele é um Deus zeloso. O Salmo 97 diz assim: as nuvens e a escuridão estão ao redor dele, justiça e juízo são bases do seu trono, um fogo vai adiante dele e abrasa os seus inimigos em redor. Então, meus queridos,
esse trono, ele vai manifestar a ira de Deus sobre aqueles que não aceitaram o perdão de Deus por meio de Jesus Cristo. E quem vai estar sentado no trono? O próprio Jesus Cristo. Lucas capítulo 19 diz assim: e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então, Jesus é que vai julgar a todos. Todos vão ter que comparecer diante dele. Todos os rebeldes, todos os desobedientes, todos os irreverentes, todos aqueles que não quiseram santificar suas vidas, todos aqueles que não aceitaram lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Irmãos, a Bíblia fala de vestes do princípio até no final, do Gênesis até no Apocalipse. Quando Adão pecou e fez para ele uma veste de folhas, aquela atitude dele representa, simboliza a atitude de querer cobrir as suas falhas com a justiça própria. O homem é assim. O homem, ele acha que ele que tem que construir a sua salvação. Não, meus queridos, nós não conseguimos construir a nossa salvação. Só Jesus pode nos dar a salvação. Ela é de graça. Não se paga nada. Não tem que pagar nada. Só temos que crer. Amém. O apóstolo Paulo, numa carta que ele escreve aos Romanos, ele deixa uma coisa maravilhosa no capítulo 10. Ele escreve uma coisa maravilhosa, uma coisa que todo ser humano precisa saber, uma coisa que toda a humanidade precisa ter conhecimento, porque os homens estão procurando construir grandes obras para alcançar a salvação. Não é raro, às vezes, eu levar a mensagem do Evangelho para alguém e a pessoa querer diminuir o sacrifício de Jesus. Queridos, o sacrifício de Jesus foi muito doloroso para Deus. Tinha um pastor que a gente amava muito, que já faleceu, que ele perguntava assim: quem sofreu mais na cruz, o pai ou o filho? Você é pai? Quem sofre mais se você perder um filho? Você ou o filho? Eu sou pai. Eu vou falar para vocês, eu tenho coragem de fazer uma oração pedindo a Deus que não leve nenhum dos meus filhos antes de mim. Compreendeu? Porque é uma dor que eu não posso imaginar, é uma dor que eu penso ser insuportável. Então, às vezes, a gente prega o Evangelho e a pessoa quer diminuir o sacrifício de Jesus. Você está falando do Evangelho, ela fala assim: mas eu tenho minha religião. Eu não estou. Irmãos, a religião é coisa que os homens criaram. Procura na Bíblia, por favor, me mostra qual é a religião de Jesus. Não existe isso. Ele é a religião. Jesus é a religião. A palavra religião, ela vem do latim, significa religar. Lá no latim é religare. Só Jesus religa o homem perdido, o pecador, a Deus. E a pessoa, muitas vezes, ao ouvir o Evangelho, fala: eu tenho minha religião, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu faço bem, eu dou
200 cestas básicas por mês para as pessoas carentes. Isso tudo é lindo e é maravilhoso, e nós temos o dever de fazer. Isso é dever de todo ser humano, socorrer o outro. Todos nós precisamos fazer isso. Mas isso não concede a cada um de nós a salvação. Isso não constrói a ponte para religar o ser humano com Deus. A única ponte que religa o homem a Deus é Jesus. O apóstolo Paulo escreve de uma maneira maravilhosa em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Ele diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, o homem. Então, só Jesus pode fazer essa ponte entre Deus e os homens. Por quê? Porque ele nunca pecou. E o apóstolo Paulo, voltando lá onde eu estava, escreve em Romanos capítulo 10: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Esse grande trono branco é o lugar onde toda a humanidade vai se colocar nesse grande dia, grande e terrível dia. Uns para receberem a condenação, outros para tomarem posse do reino, outros para o gozo eterno com Deus. Então, quando Paulo escreve: se com a tua boca confessares e no teu coração creres, ele quer dizer exatamente que nós necessitamos de confessar os nossos pecados, arrepender dos nossos pecados e crer que Jesus Cristo veio ao mundo, nunca pecou, morreu no nosso lugar, foi nosso substituto na cruz, derramou seu sangue para lavar as nossas vestiduras. Quando Adão fez aquela veste de folha de figueira, ele estava querendo criar atitudes para a sua própria salvação. Ele queria criar alguma coisa para cobrir o seu pecado, ele queria fazer alguma coisa para se justificar, ele queria, de alguma maneira, esconder o que ele fez de errado. Não tem como a gente fazer isso, não há como. O próprio Paulo aos Romanos escreve: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Então, não tem jeito. Quando você crê e confessa com a boca e crê com o coração, aí você está salvo. Sabe o que significa salvação? É quando chegar nesse grande e terrível dia, diante do grande trono branco, onde Jesus estará sentado para julgar, você ser tido como inocente, você está absolvido, as suas vestiduras, as suas atitudes, as suas práticas, os seus atos, a sua conduta, as suas palavras, todas estarão lavadas no sangue. Amém. Todas. Então, queridos, não podemos mudar a glória de Deus, não podemos mudar a verdade de Deus em mentira. Diante do grande trono branco estarão grandes e pequenos,
É assim que está escrito aqui, que nós acabamos de ler. Grandes e pequenos. Pensa numa pessoa que você acha uma pessoa grande, uma pessoa importante. Pensa aí, não precisa falar. Pensa em alguém nesse mundo que você acha assim, esse cara é o cara. Fantástico. Esse cara é grande mesmo. Esse cara é magnífico. Pensa aí no cara mais simplesinho que você conhece. Pensa aí naquela pessoa simples, que a vida dela é pacata, discreta, que ela passa despercebida em todo lugar, que ninguém observa ela é quase um zero à esquerda. Pensa aí nessa pessoa. Pois é, todos estarão lá nesse dia, grandes e pequenos, ricos e pobres, negros ou brancos, religiosos ou ateus, todos estarão lá naquele dia diante do trono, altos e baixos, cultos e indoutos, judeus ou gentios, todos estarão lá. Mas só serão salvos aqueles cujo nome estiver escrito no livro da vida. O texto aqui, meus irmãos, ele é muito claro. Ele fala assim, que naquele dia serão trazidos muitos livros. Nós precisamos procurar compreender as Escrituras e receber de Deus a revelação. Você sabe que hoje em dia, a eletrônica, né, está tomando conta de tudo. Hoje em dia, já se faz uma grande campanha para que a gente pare de usar papel, não é? Porque papel é feito de celulose, que é feito de árvores. Então, ocasiona desmatamento, desequilíbrio ambiental. Então, hoje faz grande campanha para acabar com o papel. Eu, por exemplo, meus irmãos, eu já não guardo mais papel. Para que eu vou guardar papel? Eu pago um boleto no banco, debita na minha conta, o comprovante fica lá, do pagamento, em meio eletrônico. A qualquer momento que eu precisar, é só ir lá naquele dia e buscar lá o comprovante, posso até imprimir se eu quiser. Para que eu vou guardar papel? Não tem que guardar papel. Então a pessoa que lê isso aqui fala assim, livro, daqui a alguns anos a pessoa fala, livro, o que é livro? O que é livro? Hoje nós temos aqui, muitos livros hoje, né, como a Bíblia, estão em meio eletrônico. Eu tenho a Bíblia aqui no meu tablet, tenho no meu celular, né? Livro, a pessoa fala, livro, o que é livro? O autor, o apóstolo João, ele escreveu do que ele podia ver naquele tempo. E eu imagino que o original, eu sinceramente não fui no original, podia ter ido, e posso até ir, e podemos ir. No original aqui não deve estar escrito livro, compreendeu? Porque na época que João teve essa visão, não tinha livro ainda, tinha rolo, pergaminho, né? Então lá no original deve ter alguma coisa assim, uma escrita, num rolo, num pergaminho, alguma coisa assim. E obviamente que lá, naquele dia do juízo, Deus não vai vir um anjo lá com um monte de livro debaixo do braço. Não é isso, irmão. O Léo que sabe aí como é que é o negócio da informática, né? O HD, né, Léo? O computador guarda tudo no HD, não é assim? É isso mesmo? O HD de Deus, irmão, é ilimitado. Não é terabyte, não. Eu nem sei. O HD de Deus está tudo registrado. Se quiser imprimir o livro, imprime, né? Mas não precisa não, está tudo registrado. Então vão vir lá vários livros, né? E nesses livros vão estar a nossa vida, entendeu? Deve ter um livrão lá só para mim, né?
Hein? Grosso. Né? Mas não é falando da minha humildade, não. É falando da minha culpa. Né? Deve ter um livrão lá. E está tudo anotado. Nasceu dia 27 de setembro, em Barbacena, no Hospital São José, às tantas horas, filho do fulano, da fulana, né? Tal, com 7 anos já era travesso, né? Com 10 já começou a matar passarinho, com 12 já estava fazendo coisa que não devia, né? E vai por aí afora, e vão ficar só por aí, né? Mas está tudo anotado, tudo registrado. Porém, do outro lado tem outro livro. E aí pega lá, de quem é esse livro? Do Silvio? Ok. Agora vamos no livro da vida. Olha. Ah, o nome dele está anotado no livro da vida. Pode rasgar esse livro e queimar. Compreenderam? Aquele que tiver o seu nome registrado no livro da vida será salvo. E quando é que o seu nome é escrito no livro da vida? No dia que você confessa com a boca e crê com o coração. Porque não adianta só confessar com a boca. Eu já preguei o Evangelho, já ministrei para várias pessoas, falando da necessidade, da importância de olhar para o futuro, de decidir o futuro espiritual, a eternidade aqui, da importância disso, da necessidade disso. E a pessoa fala, mas então é só isso que eu tenho que fazer, confessar com a boca e crer com o coração e eu vou ser salvo? Então na hora de morrer eu vou confessar. Você entendeu? Porque a pessoa não consegue alcançar. Ela não conseguiu alcançar. Ela não conseguiu ver o amor de Deus. Ela não conseguiu entender que ela é criatura e que ela precisa de perdão. Ela não conseguiu ver que ela é limitada. Se desse tempo, meus irmãos, da gente fazer isso, né? Mas quem sabe o dia de amanhã? Essa semana nós estamos aí perdemos um familiar e estamos numa luta com outro familiar. Que agora na oração lembrei que na minha mente do nome dele, Humberto, que é primo da Nozinha, casado com a prima da Nozinha. Semana passada foi meu primo. Todos dois jovens, todos dois mais novos do que eu. Meu primo foi dormir na casa da mãe dele, ele ia dormir lá 2, 3 vezes na semana para fazer companhia para ele, que a minha prima, a Luísa, já é mais velha, né? Ela é mais velha do que eu, ela deve ter os seus 70 e alguma coisa, e o filho ia ficar com ela lá para fazer companhia. E aí de manhã ela acordou, estava fazendo café, ele não saiu do quarto, ela foi lá ver que estava deitado no chão. Entendeu? Ele foi para fazer companhia para ela, para cuidar dela e morreu. A gente tem que temer aquele que pode, além de levar a nossa vida, tem o poder para lançar a alma no inferno. E esse dia aqui vai ser o dia decisivo. Não protela a sua decisão. Não protela a sua decisão. Aquele que não crê, ele não vai alcançar a salvação. Não protela a sua decisão. Decida em vida aquilo que você tem que decidir. Entrega a sua vida para o Senhor. Em nome de Jesus. Vamos orar? Estou procurando o versículo aqui, mas eu não estou encontrando o versículo que eu preciso. E não estou me lembrando
encontrei. Para a gente encerrar, abra a sua Bíblia, por favor. Evangelho de João, capítulo 3. Você que está em casa, abre também sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, verso 18. João 3, 18. Quem crê nele não é condenado. Quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está condenado. Mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem não crê já está condenado. Agora vai em João 5, 2 capítulos adiante. João 5, 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Pronto, só isso e eu quero orar. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Presta atenção, meus irmãos, o que Jesus disse. Essa frase aqui foi dita por Jesus. Quem crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é terá, não. Tem, é presente. A partir do momento que você crê, o seu nome é escrito e você já tem direito à vida eterna. Se você for chamado, se você partir, se você morrer a qualquer momento, seu nome está anotado lá. Que você creu, você já tem. Não entra em condenação. Passou da morte para a vida. Feche seus olhos. Vamos orar. Se você está em casa, eu quero fazer um convite para que você possa orar e receber uma bênção sobre a sua vida, que você possa confessar Jesus como Senhor da sua vida hoje, que você possa registrar o seu nome no livro da vida hoje. Repita comigo essa oração. Você que está aqui também, repita comigo essa oração. Se você crê, se você compreende aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário, se você conseguiu alcançar o plano que Deus elaborou para reconciliar a minha vida e a sua vida com Ele, se você conseguiu compreender esse plano maravilhoso para que o homem pudesse se religar a Deus, voltar a ter comunhão com Deus, e quando partir dessa vida e morar para sempre com Deus, você crê nisso de todo o seu coração, você deve confessar. Então repete comigo essa oração. Você que está aqui, repete também. Deus,
nesse dia maravilhoso, nesse momento em que o Espírito Santo me convenceu do plano que o Senhor elaborou para reconciliar a minha vida. Eu confesso que sou pecador e recebo o perdão por Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos meus pecados. Me perdoa. Me escreve o meu nome no livro da vida e me concede o teu Santo Espírito para que eu possa ser ensinado por Ele, para que eu possa ser dirigido por Ele. Eu oro e te agradeço. Se você crê, você diga amém. Amém. Se você fez essa oração de todo o seu coração, se você fez essa oração com sinceridade, o seu nome foi escrito no livro da vida. Agora você vai continuar a caminhada. Esse é apenas o primeiro passo para essa grande caminhada. A partir de hoje, Deus deseja transformar a sua vida na vida de uma nova criatura. Amém. Você vai começar a andar com Deus e vai começar a consultar Deus. Fala: Deus, eu devo fazer isso ou devo fazer isso? Qual decisão que eu devo tomar, Senhor? O que agrada ao Senhor? Qual é a tua vontade para a minha vida? Então, a partir de agora, você vai começar a caminhar com Deus. E se você quiser alguém para caminhar os primeiros passos com você, a nossa igreja está aqui aberta. Nós queremos caminhar com você. A minha vida foi assim. O dia que eu tomei essa decisão, alguém se dispôs em caminhar ao meu lado e me ajudar, e me ensinando alguns princípios, e me ensinando alguns valores, e ali minha vida começou a ser transformada para ser uma nova criatura. Aquele homem velho, aquele homem antigo, ele ficou lá para trás. Ainda tem algumas manifestações, sabe? De vez em quando, né? Mas sempre o Senhor tem nos dado vitória. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana vitoriosa, uma semana de muitas bênçãos, que o Senhor possa cobrir sua vida com a mão dele de poder, né? E que tanto você como sua família estejam livres dessa peste do Covid-19, né? Que esse mal não alcance a sua casa, não alcance a sua família, não toque na sua saúde, não venha a trazer nenhum tipo de mal sobre a sua vida, que a sua vida esteja protegida, guardada pelo Senhor. É a minha oração em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém. Amém.